Guts e os outros entraram na residência de Gadfring. Era deslumbrante e enorme. A antiga casa de Shirk podia caber inteira ali dentro. Ao fundo, em uma mesa, dois velhos jogavam uma partida de xadrez, enquanto um terceiro acariciava um gato. O narigudo estava para vencer a partida, e seu oponente lança uma desculpa sem vergonha para fugir do jogo. Enquanto discutem, o terceiro pergunta a uma jovem chamada Dandan se o jantar iria demorar. Vovô, você acabou de comer, já se esqueceu? Ela diz. Comi foi. Isidro pergunta se esse era o asilo da vila. Cuca lhe diz para ter mais respeito, pois aqueles são os magos supremos que cuidam desta ilha, assim como o mago Gadfring. Eles são Mago Scorpio, conhecido como o Indeciso, Mago Train, o Situado, e o Mago Gnar, o Pesado. Vandinha também apresenta Dandan, a ajudante. Ela dá boas-vindas ao pessoal e cumprimenta Puck, dizendo que é bom vê-lo de volta. Dizem que viajar faz a pessoa crescer, mas... sei lá, parece que você encolheu. Só cresceu o ego. A ajudante diz que vai servir um chá a todos. Mas Guts prefere ir direto ao ponto e pergunta sobre o rei. Eu preciso muito falar com ele. Foi para isso que vim até aqui. E pensar que esse objetivo tá aí, ao alcance da mão. Então, se for possível agilizar. Entenda a urgência. Mas calma, visitante. Apesar de serem elfos, não são tão efêmeros a ponto de sumirem enquanto tomam um chá. Mas... não pode chegar afobado desse jeito. Seria uma afronta diante de um rei, não? Além disso, seus companheiros devem estar cansados da longa jornada. Com certeza. Tragam logo esse chá. Você não tem jeito, né? E também acho difícil eles saírem daqui sem experimentarem todos os doces maravilhosos que a Danann prepara. São primorosos, garanto. Comida de bruxa, como esperado. Vai boa demais. Viaja, Danann. Tá bom. Fica frio. Não tem pressa. Porque o velho já... Danann pergunta quem quer bolo, e Puck vai correndo junto do pessoal. Sérpico comenta que as coisas andavam tão brutais que esse clima ameno parece até falso. Guts concorda. Todos já estavam reunidos em uma mesa contando aos demais as aventuras que passaram para chegar até a ilha. Era todo dia uma carnificina diferente e a gente lutando para se manter inteiro. Um pouco exagerado, mas foi mais ou menos por aí. Impressionada, Cuca pergunta para Shirk se é verdade. Shirk confirma tudo, admitindo que foi um milagre terem conseguido chegar. Cuca conclui que o mundo lá fora é muito perigoso. Já Morda, deitada no chão, diz que lhe parece bem interessante. Eis o mundo que o Falcão da Luz trouxe à tona, por meio do grande sopro do plano etéreo. Um verdadeiro mundo das lendas e contos de fada, que ouvimos a vida inteira. Velho, poderia explicar melhor? Vocês chegaram a prestar atenção nos galhos que têm se estendido pelo céu desde aquele fatídico dia? Sérpico diz que no começo achava que era algum tipo de nuvem, e Roderick comenta que tem sido muito útil para os navegadores, pois dá para ver durante o dia e serve como indicador de direção. Gadfring então prossegue. Aqueles são os galhos da Árvore do Mundo, a lendária e colossal árvore que dizem unir o céu, a terra e o mundo dos mortos. Isidro pergunta se é a árvore que aparece nos contos antigos. Nos estudos da magia, ela tem uma interpretação um pouco mais complexa. Fala do caminho do dragão? Shirk pergunta. Vê-se que a discípula de Flora estudou bastante. Aquilo é literalmente uma enorme fissura que atravessa os mundos e atinge o plano real e o plano etéreo. Isma e Isidro ficaram curiosos sobre essa conversa de fissura. Shirk explica que é como um ninho de toupeira. Às vezes, em noites de lua cheia, algumas passagens se abrem entre o plano real e o plano etéreo. As menores são chamadas de caminhos das fadas, e estão conectadas a locais mais rasos do plano etéreo, como aquelas vezes em que as crianças se perdem na floresta. Gadfring diz que as fissuras maiores são chamadas de caminhos do dragão, e atingem os lugares mais profundos do plano etéreo. Ele acrescenta que o ovo que Guts leva em sua bolsa é um artefato que serve para abrir um desses caminhos do dragão e guiar os indivíduos ao abismo. Guts então retira o Behelit e o deixa à mostra. Que coisa mais nefasta, Vandinha diz. Resta saber se você é o proprietário ou apenas o portador. O que me diz? Bruxos, vou te contar, viu?
Já me perguntaram algo parecido numa outra floresta por onde passei. E como eu já disse... Isto é meu! Diz Puck, interrompendo Guts, ele tomando Bet o Behellit. O elfo percebe um grupo de bruxinhas coreando atrás da porta, cochichando que aquela coisa possui uma aura sinistra e que parece amaldiçoado. Olha, ele é bonitinho, adora queijo. Puck fala enquanto mostra o Behellit para assustar as crianças. Shirk então volta àquela conversa sobre o ataque à árvore onde ela morava, perguntando o que aquilo tem a ver com o surgimento da árvore do mundo. Floresta da árvore sagrada, menina. É como chamamos as terras localizadas na fronteira, onde se encontram essas grandes árvores sagradas. Cada uma é, na verdade, um tipo de parasita que se enraiza espiritualmente na árvore do mundo. Como iniciada na prática, você deve saber. Árvores parasitas estão em um plano que não está nem no céu, nem na terra. É o que era a árvore da floresta onde você morava. Absorvendo a força da própria árvore do mundo, elas evitam que os galhos delas invadissem o plano real. Os magos e feiticeiros que habitam as florestas da árvore sagrada têm a missão de manter o equilíbrio entre o plano real e o etéreo, e proteger essas terras enquanto estudam magia sob a influência dos grandes poderes espirituais que envolvem a árvore de cada floresta. A sua mestra era uma dessas pessoas. Só que agora, quase todas as florestas da árvore sagrada foram dizimadas. Por causa disso, a árvore do mundo ganhou força, e o caos da antiguidade em que o plano real e o etéreo se misturavam está retornando. Eu também quero perguntar ao caro espadachim negro. Afinal, quem é o Falcão da Luz? O que ele tanto quer a ponto de reencarnar como guardião da ambição? O que ele tanto procura a ponto de transformar o mundo desse jeito? Saberia me dizer? Que coisa. Achei que tivesse deixado de lado toda aquela obsessão pelo Griffith para poder seguir em frente, mas é só chegar aqui para alguém vir me perguntar dele. Ele quer ter um reino só dele. Pelo menos é o que dizia, na época em que a gente era mercenário e dividia até comida. É um conquistador, entendo. Pelo que espiei usando a minha visão astral, aquele homem fez uma cidade da antiguidade ressurgir aos pés da árvore do mundo. Em meio a todo esse caos, ironicamente, só a base dessa grande árvore parece envolta por um poder espiritual de grande serenidade, tornando o lugar à prova de corpos etéreos malignos. É como se estivessem no olho do furacão. Pode-se dizer que, hoje, aquele é o único reino em que as pessoas podem viver em paz. Vandinha se mostra chocada por Guts ser um conhecido daquele que causou o grande sopro. Você já nos surpreendeu bastante, mas o seu arqui-inimigo ser alguém capaz de virar o mundo do avesso? Isso foi além do que eu poderia imaginar. Sérpico comenta. Isma já tá ficando com sono e até agora não conseguiu entender nada. Isidro a diz para ficar fria, porque ele também não entendeu nada. Então pergunta: Ô gente, esse Falcão da Luz que vocês estão falando é o mesmo Falcão Branco, o herói de Midland? Sim, esse mesmo. E esse Falcão usou magia ou algo assim pra encher o mundo de demônios e os cambal? Mais ou menos isso. E o Guts é velho conhecido do cara? Espera aí, isso quer dizer que o meu ídolo, o matador de 100 do bando do Falcão, é conhecido seu também, Guts? Caramba, me apresenta ele! É conquistador? Não. Ele foi capaz de afetar o mundo todo só para erguer o seu próprio reino. É inacreditável. Deve ser do tipo que não escolhe meios para atingir o objetivo. Não. Com ele é bem o contrário. O objetivo tanto faz. O que importa são os meios. A verdade é que ele não mudou nada. Obter um reino? Isso aí não passa de um degrau. Ele é aquele que sempre almeja o topo. E quando o ultrapassa, continua a voar alto. Esse é o Falcão. Esse é o Griffith. Depois da pausa, o grupo voltou à jornada em busca do Rei dos Elfos. Eles seguiram por uma floresta que, apesar de densa, era iluminada, como se ela própria estivesse emanando luz. Shirk explica que é por causa do grande volume de Ode que paira pelo lugar. É forte, mas sereno. Isidro se sentia leve.
e de repente flutua e vai parar em um galho de árvore. Ele nem entende como diabos fez isso e pergunta se voou. Isma tenta imitá-lo e consegue flutuar também até o galho. Godfrey diz que há poucos elementais do peso nesse lugar, por isso ficaram tão leves. Shirk pergunta se o velho estava falando dos Varites. Farnese questiona o que são esses. Sabe os 4 grandes elementos lá de fora? Fogo, água, terra e ar? Shirk explica. Os Varites são os menores elementais existentes, relativos ao peso, que unem todos os outros 4 elementos. Os Varites são tão pequenos que nem a visão do espírito pode enxergá-los. Mas quando se juntam, tornam as coisas mais pesadas, o céu mais escuro e geram depressão e obsessão nos corações das pessoas. Eles não se misturam com os habitantes desta floresta. Puck começa a pular no galho onde estava Isma e Isidro. O garoto diz pro elfo parar de balançar, o que obviamente faz Puck pular ainda mais. Graças à redução do peso, ele pulava tão rápido pra lá e pra cá que parecia ter se multiplicado. Oi, Pique. Oi, Puck. Faz tempo, né? Olha, Peck. O Puck tá vivo. Aposto que ficou brincando por aí e esqueceu o caminho de volta. Que danado, né, Puck? Puck estava morrendo de saudade, mas só lembrou disso agora. De repente, as criaturas fantásticas da ilha veem o grupo de humanos e se revelam. Elfos, fadas, gnomos, unicórnios, centauros e muito mais. Eles se mostram amigáveis com o pessoal e se divertiam com eles. Parecia uma festa. Vendo que aquilo não estava nem perto de acabar, Godfrey pede para Danann dar um jeito nisso. Então ela toca uma trombeta e todos os seres entram em fila. Depois, ela os manda marcharem para casa. O grupo então seguiu jornada, até que enfim chegaram naquela árvore de cerejeira. Era grande, colossal. O bando parecia um grupo de formigas perante aquela árvore. Na base havia uma entrada. Eles entram e o interior conseguia ser tão deslumbrante quanto a vista de fora. Magnífico cochicha com Puck. Puck, meu caro. O que foi, Manny? Sobre aquilo. Espero que esteja de pé. Sobre o quê? Esqueceu? Nosso plano de coroá-lo rei dos elfos e... Lembro sim. Primeiro nos leve até o atual rei e o resto deixe comigo. Claro, tem minha permissão. O caminho no interior da árvore os levou até um grande salão real. Era como se a árvore fosse o castelo do rei. Conforme se aproximavam daquele trono vazio, os seres tocavam música. De repente, Puck senta no trono, deixando o pessoal com cara de bunda. Ajoelhem-se, plebeus. Não veem que estão na presença do rei dos elfos? Que é o rei da... Não, como assim? Qual é? Que descuido. Quem imaginaria que aquele trequinho era tudo isso? Agora vou ter que fingir que nada sei. Todo meu plano de comercialização de elfos está indo por água abaixo. Aqueles que começarem a me bajular imediatamente receberão dinheiro do Manny, meu ministro da fazenda. Quê? Não, eu não! Você vendeu nosso reino para os humanos? Sim, com certeza. Traidor da nação! Os guardinhas elfos então capturam Puck, outros vão até Magnífico. Oh, meu fiel escudeiro Manny, o seu plano de golpe de estado não deu certo. Agora danou-se. Foge, foge. Os dois foram capturados. Te vejo em Valhalla. Que coisa feia, Puck. Diz Danann, tentando subverter as coisas. Será que você virou um menino mau lá fora? Ela então retira seu chapéu e as roupas, revelando-se como a verdadeira rainha dos elfos e fazendo chover pétalas. Sejam bem-vindos, viajantes, a Elfheim, a terra natal dos elfos. Danann abre suas grandes asas e flutua. O grupo fica boquiaberto. Shirk sentia uma presença espiritual fora do comum, mas ela também era envolvente e acolhedora. Então o rei é uma rainha. Enfim chegamos à única pessoa que pode nos ajudar. Guts fecha o punho e estava prestes a falar, mas a rainha o pede para esperar um pouquinho, pois tem que dar uma lição nos golpistas primeiro. Ela pergunta a Puck o porquê dele querer ser rei. Porque o rei pode fazer o que quiser. Come do bom e do melhor e dorme o dia todo. Eu serei o rei, come e dorme. Mas todo mundo vive desse jeito aqui. Aí é verdade, né? Porém, um governante tem muito serviço.
Serviço? Sim, para manter esta cerejeira, que é a nossa morada, sempre verdejante, eu, como governante deste lugar, preciso limpar a bagunça de vocês todos os dias, além de cuidar da boa relação com os nossos vizinhos magos, fazendo suas refeições, limpando suas casas e servindo de companhia quando querem conversar. Ultimamente tenho me sentido praticamente uma brownie. Ainda quer governar esse lugar? Glória, glória, governante das chuvas de pétalas, todos a saúdam. Depois, a rainha volta sua atenção para o segundo golpista. Puck o apresenta. Este é o Manny. É um bandido da pior espécie, que tramou me colocar no trono para poder levar os elfos da ilha e vendê-los aos humanos como animais de estimação. Dandan diz que isso seria muito imprudente, pois esses trastes transformariam tudo em uma bagunça num piscar de olhos. Seriam devolvidos rapidinho, sem falar que agora que os planos se misturaram depois do grande sopro, o mundo fora da ilha deve estar infestado de elfos, pois eles não são tão raros assim. É o fim das suas tramóias, seu vagabundo! Não creio. Então por que passei por tanto sofrimento? Dandan então declara que terá de dar punição máxima aos dois pelo crime de conspirarem contra a nação. Não! Eu sofri lavagem cerebral! Declaro insanidade temporária! Não podem me imputar responsabilidade criminal! Eu quero um advogado. Pago o quanto quiser. A pena será ajudar os Brownies, os seres preguiçosos que limpam o palácio, em seus afazeres diários. Puck solicita um novo julgamento. Isto resolvido, a rainha da chuva de pétalas volta sua atenção para os restantes. Ela diz que já sabe que o espadachim negro veio para recuperar a alma da garota de cabelos negros. Guts pergunta se ela consegue. Ela responde que, usando os corredores do sonho, é possível. Alívio toma conta do coração do espadachim e os demais o parabenizam. Danann diz que adoraria oferecer um banquete de boas-vindas, mas imagina que Guts esteja ansioso. Então pergunta se ele quer que o ritual seja realizado agora. Guts diz que sim. Ela então diz que a moça loira e a pequena feiticeira terão que ajudar, pois nesse ritual, ela precisará de pessoas com laços fortes com o alvo. E pelo que Danann observou, Casca é muito apegada a Farnese, e como Shirk é discípula de Flora, já está acostumada com rituais. Espera. Nesse caso, deixa que eu vou. Guts diz. Mas Danann sente um forte temor em relação a ele, vindo de Casca. Isso pode vir a ser um empecilho para o ritual. Shirk o diz para não se preocupar. Tanto eu quanto Farnese somos iniciadas na prática da magia. Confie em nós como suas companheiras. Guts fecha os olhos e respira. Tá, vou deixar em suas mãos. Cuida da Casca por mim. Rituais demoram. Se não quisermos virar brinquedos de elfo, é melhor irmos embora, diz Godfrey. Então, eles começam a se retirar, enquanto Casca, Farnese e Shirk seguiam Dandan. No caminho, Farnese questiona sobre o que seriam esses corredores do sonho. Dandan responde que é o lugar onde vão entrar no sonho de Casca. O ritual dos corredores do sonho consiste em entrar na alma da pessoa através do seu sonho e conseguir respostas para suas questões, interpretando os elementos que encontrarão lá dentro. Mas quero que tomem cuidado com uma coisa. Os sonhos podem ser parte do plano etéreo, mas as regras vêm dos pensamentos da pessoa. O importante é entendê-las primeiro. Ela conclui. Elas enfim chegam no local em que o ritual será realizado. Os colchões de cogumelos mágicos. Eles crescem ali, sugando bastante poder espiritual das raízes da cerejeira. Isso vai conseguir levá-las a um sono profundo e gostoso. As três então se deitam, e Danann as conduz para dentro das memórias evitadas, mas que jamais podem ser esquecidas. Ela diz às magas para encontrarem os pensamentos ocultos, para reunirem os símbolos e os códigos espalhados lá dentro. As diz para percorrerem os corredores do sonho de Casca. De repente, Shirk estava em sua antiga casa, comendo um pote de mel. É quando um macaquinho com a cara de Isidro aparece e começa a importuná-la. Eu vi o seu segredo mais vergonhoso. Pegou mel e... vou contar pra sua mestra, pro Guts, pra Farninha e pra todo mundo. Shirk, envergonhada, manda o golem e a roda de fogo atacarem. Um pequeno golem então leva a roda com o olho no centro. O macaco os esmaga com um pisão. Depois, amarra a menina em seu rabo e toma o mel. Shirk começa a chorar. É quando ela se dá conta que isso é apenas um sonho. Ela nota uma porta e caminha até lá. O macaco então pergunta o que esse pote de mel realmente significa. Shirk lhe dá umas cajadadas e segue por aquela porta. Enquanto isso, Farnese, em seu sonho, lavava inúmeras roupas. Uma voz a parabeniza pelo trabalho. Ela dizia que isso era graças a tudo que ele lhe ensinou.
Então, ela vai lavar o seu crânio. O crânio de Mosgos. Depois disso, só faltava Guts, que estava sendo simbolizado pelo elmo da armadura e pela espada. O elmo de lobo acaba rachando o crânio de Mosgos. Farnese estende a Dragon Slayer e o elmo no varal. É quando Shirk chega ali, a pega na mão e a puxa para seguirem para o sonho de Casca. Seus corpos mudam, como se fossem rabiscos de uma criança. Isso aqui sou eu? Se perguntam. Farnese nota algumas pétalas flutuando no caminho, e a bruxa diz que é Danan, as guiando. Elas começam a seguir Casca, até que... Eclipse. Aquele mundo obscuro, onde o sol estava coberto pelo luar, com densas nuvens e inúmeras estacas cobertas por mantos negros, sinistro, deserto e desolado. Esse era o mundo dos pensamentos mais profundos de Casca. O que serão essas coisas parecidas com bandeiras, espetadas no chão? E aquilo lá longe, é uma montanha cheia de espinhos? Farnese perguntou. Ainda não sei, Shirk respondeu. Mas o objetivo dessa jornada é descobrirmos o significado de cada um desses elementos, certo? Primeiro precisamos encontrar a Casca. Vamos nos concentrar até ver algo. Elas então notam ao longe um cachorro cheio de estacas fincadas em seu corpo, puxando um caixão através de uma corrente. Ele não possuía a pata esquerda, e a cada passo deixava um rastro de sangue. No caixão havia o brasão do bando do Falcão. O cachorro começa a latir para uma direção. Aqueles mantos estacados no chão se revelam como criaturas voadoras, parecidas com morcegos. Elas flutuam até o cachorro, com as estacas em mãos, e começam a acertá-lo. Quando uma das estacas acerta o caixão, o cão enlouquece e luta com os morcegos. Shirk e Farnese ajudam o cachorro, usando respectivamente os fios de fogo e as cobras de espinhos. As magas se livram dos morcegos, então se aproximam do cão. Farnese achou que era perigoso, mas Shirk a diz que tá tudo bem. Então retira as estacas, as cicatrizes no corpo, a pata esquerda amputada e ainda mais aquele estigma no pescoço. Não havia dúvidas de que esse cão era o Guts, o que significa que, dentro daquele pesado caixão que ele carregava, estava Casca. As bruxas então o abrem, como se violassem uma cova, e encontram lá uma boneca oca, completamente quebrada, com a marca do estigma acima de onde seria o seio esquerdo. Shirk percebe dentro da boneca uma pequena coisinha, de olhos e cabelos negros. Parecia uma boneca de pano. Era pequena, ainda menor que Puck e Varela. Shirk diz que acha que se trata de um pedaço da consciência de Casca, ou algo parecido. Farnese estica suas mãos para a pequenina subir. Ela estava toda agitada, pulando de um lado para o outro, igualzinha a Casca que elas conhecem. Uma ventania quase a faz voar para longe, mas Farnese consegue segurá-la. Para evitar que ela acabasse voando de vez, Farnese a coloca de volta na boneca. Me desculpa, brinco com você mais tarde. Então fecham o caixão. Elas ficam sem saber o que fazer agora. Mas mais uma vez, as pétalas lhe mostram o caminho. Shirk chama o cão para segui-las. E ele o faz. Obrigado por ter chegado ao fim de mais um vídeo. Mande dinheiro para aparecer nos créditos do próximo vídeo. Chave Pix na tela, o editor quer merendar. O nome dourado de hoje não é um, são dois. E o engraçado é que mandaram um depois do outro. Será que foi combinado? Gostei, façam mais. Alexandre Souza Costa e Leonardo Oliveira Vargas. Muito obrigado. Continuando, Elton José da Silva, Vinícius Gomes Trindade, João Lucas Tavares Lima da Silva, Gabriel José Costa, Davel, Carlos Gabriel Pereira, Padilha, Vitor Hugo Claudino Rodrigues, Renato Rodrigues de Almeida, Igor Claivan Coelho Ferreira,
Pedro Zervaldir Souza, Eric Lincoln Gomes, Anastácio, Isnaldo Vieira da Silva, Patrick Della Via Gomes, André da Cruz Nascimento, me perdi, Nathan Samuel, Sandoval, Hendrik, Maria Luísa de Macedo Silva, Lucas Pinheiro Silva Lima, Maxwell da Silva Alves, Pedro Henrique Lopes da Silva, Ayrton Santos Oliveira Dias, Davi dos Santos de Araújo, Marcelo Moreira, Hélio Alves de Oliveira, Gustavo Lemos de Almeida, Rafael Rigo Catarizone, Daico Andrade Alves, Miguel Emanuel Souza Gomes, Wallace Araújo de Souza, Eustáquio Francisco Souza, Josemário, é tudo junto, Josemário Silva de Jesus, João Fernando Massoqueto Santos, Gabriel Rodrigues da Costa, Everton Aparecido de Oliveira, Gabriel Aires Rodrigues, Rodrigo Caio. Muito obrigado.